É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite e eu louvo a Deus por esse trabalho e Deus tem mostrado a todos nós que esse ano é um ano de frutificação, não só frutificação no que diz respeito à nossa realização como homem, como mulher, no sentido de você achar que o fruto somente é aquilo que você conquista como homem, mas também o fruto também é aquilo que você conquista como ser humano e também como ser um servo. Ou seja, Deus tem frutificação para a nossa vida, tanto naquilo que você tanto anseia, quanto naquilo que Ele mesmo anseia que você vive e que você seja. Ou seja, o plano que Deus tem para a nossa vida é tanto realizar. A igreja me ouve e diz amém? Amém. Preste atenção na palavra do Senhor. Deus tem um plano tanto para realizar a tua vida, naquilo que você anseia, naquilo que você deseja, quanto também de realizar a tua vida naquilo que Ele mesmo tem determinado para você. É claro que quando a gente fala de determinação da parte do Senhor, a gente entende que Deus determinou, mas Ele deixou para nós a escolha de obedecer ou não. Então, nessa noite eu queria dizer para a igreja, Deus tem um plano maravilhoso para mim e para você. O que nos compete é o quê? É viver na sua presença e caminhar na sua palavra. Eu queria falar hoje nessa noite sobre a confiança inabalável num Deus inabalável. Observe que eu quero colocar a palavra inabalável em concordância com o atributo de Deus. Porque se nós temos um Deus que é terrível, como diz a palavra, um Deus que é inabalável, um Deus que é eterno, um Deus que é justo, que é fiel, que é santo, que é verdadeiro, que é poderoso, que não tarda, não falha, não fracassa, Ele tem o direito de exigir de nós uma fé constante e inabalável. E é isso que Deus faz na sua palavra. Nós acabamos de ler a carta aos Hebreus no capítulo 4, no verso 14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, e ele diz quem é esse sumo sacerdote. É Jesus, o Filho de Deus. Observe que o autor Hebreus, isso me chamou a atenção enquanto eu meditava. Ele coloca Jesus tanto na pessoa humana quanto na pessoa divina. Ele fala assim, o sumo sacerdote que nós temos é Jesus, filho de Maria, filho de José, de Nazaré, da tribo de Judá, da descendência de Abraão, mas ele também é o Filho de Deus. Ele é Jesus que encarnou, que foi dado entre os homens, da tribo de Judá, da descendência de Israel, mas ele também é o Filho de Deus. Esse é o seu Senhor, esse é o meu Senhor. Ele é homem e ele é Deus. Ele é homem e ele é Deus. E você vai entender por que ele é homem e por que ele é Deus. No capítulo 3 dessa carta aqui que nós acabamos de ler, muito interessante, que o escritor aos Hebreus, ele adverte a igreja, porque essa carta foi para a igreja, de um grande perigo. E esse perigo bate todo dia na porta do nosso coração. Todo dia. Que é o perigo da incredulidade. Quando a gente fala da incredulidade, a gente acha que a incredulidade só é pertinente ao ímpio. O ímpio não crê, o ímpio zomba de Deus, o ímpio não teme a Deus, ele é incrédulo. Sim, ele é incrédulo por natureza. Agora, o crente pode também ser incrédulo. De que maneira, pregador? O crente pode ser incrédulo quando ele cocheia em dois pensamentos. Um crente pode ser incrédulo quando ele não lança, a igreja me ouve e diz amém. Um crente pode ser incrédulo quando ele tem crise de ansiedade ao ponto de desconfiar da fidelidade de Deus. Um crente pode ser incrédulo quando ele desconfia que o braço do Senhor é poderoso para dar vitória. Um crente pode ser incrédulo quando ele deixa de semear na presença do Senhor os bons frutos. Um crente pode ser incrédulo quando ele tem mais a Satanás do que ao próprio Deus. Um crente pode ser incrédulo quando ele deixa de tributar a honra devida ao nome do Senhor. Então, incredulidade, eu quero dizer aqui da parte do Senhor para os meus amados irmãos, é o que Deus tem me ensinado na palavra. Incredulidade não é somente como os ímpios encaram a vida. A incredulidade é um convite da parte do diabo para tentar tirar o melhor de Deus da nossa vida. E qual é o melhor de Deus da nossa vida, pregador? A intimidade que tem por meio da fé. A intimidade que só tem por meio da fé. É a intimidade de Abraão. É a intimidade de Moisés. Moisés disse para o Senhor: Senhor, risca o meu nome do teu livro, se tu não perdoar esse povo. Isso é intimidade. Ao ponto de dizer para o Senhor: risca o meu nome do teu livro, se o Senhor não perdoar esse povo. Por quê? Qual era o argumento de Moisés? Não estava nem preparado aqui, só para vocês entenderem. O argumento de Moisés era: Senhor, esse povo é teu, foi o Senhor que tirou.
Então perdoa eles. Então, intimidade com Deus por meio da fé, por meio da intimidade com Deus por meio da fé, te dá autoridade para estar na presença do Senhor de cabeça erguida. Entenda, nós andamos com a cabeça erguida na terra, nós andamos com a cabeça erguida diante das adversidades, nós andamos com a cabeça erguida diante dos nossos adversários, porque nós temos uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos serve de amparo, nos serve de refúgio, como o salmista Davi diz, nos serve de rochedo fiel, nos serve de baluarte, nos serve de esconderijo, nos serve de refúgio no dia da adversidade. Então, no capítulo 3, ele fala da incredulidade que privou os israelitas de entrar em Canaã. Que os irmãos sabem que somente 2 entraram, Josué e Caleb. No capítulo 4, ele mostra à igreja, por meio da epístola, que os ouvintes do deserto, meu Deus, isso aqui é muito lindo, irmãos. Os ouvintes do deserto, ou seja, o povo de Israel que estava no deserto, Moisés e toda aquela multidão, tinha uma promessa soberana sobre eles. E qual era a promessa soberana sobre eles? É que Deus havia tirado eles do Egito, estava guiando eles pelo deserto e tinha, observe isso que eu vou falar aqui agora, tinha um plano de descanso para entregar na mão deles. Deus tinha um plano de descanso para Israel, ao ponto de Deus ter falado por meio de Moisés: a terra que vocês vão é uma terra que mana leite, que mana mel, a qual vocês não plantaram, mas vocês vão colher. Vocês não semearam, mas vocês vão colher. Vocês não edificaram, mas vocês vão colher. O que Deus tem para nós é o que Ele mesmo já tem de antemão preparado. Não é o que você vai preparar para você colher, não. A colheita que Deus dá para mim e dá para você, Ele já preparou. Só que no tempo presente a gente faz o nosso esforço diário para agradar o Senhor. Então no capítulo 4 ele fala assim: olha, Deus tem um descanso para o seu povo. Deus tem um repouso. Você vai ler o texto em casa, você vai ver. E esse repouso e esse descanso, para os amados irmãos entender, é na semelhança do dia de sábado. Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Então, na semelhança do descanso dele, o sábado de Deus, é o descanso do povo de Deus. Agora, para Israel, o descanso era Canaã, e para a igreja, é a eternidade. Para Israel, o descanso era a terra que mandava leite e mel, onde eles dominariam, onde eles não seriam mais escravizados. E ele, uma coisa linda que eu li esse dia na palavra, capítulo 2 de Josué, até preguei essa mensagem, Deus falou para Josué o seguinte assim: Josué, quando vocês atravessarem o Rio Jordão, eu vou mostrar para Israel que você é meu servo. Escute bem, quando vocês atravessarem o Rio Jordão, eu vou mostrar para todo o povo que você é meu servo. E quando vocês atravessarem, que botarem o pé do outro lado da margem, eu vou tirar diante de vós a vergonha de vocês ter sido chamados de escravos dentro do Egito. Meu Deus do céu. Deus estava dizendo para a nação: vocês foram chamados de escravos, mas quando você romper as águas do Jordão, ninguém nunca mais vai colocar esse argumento sobre vocês, porque vocês vão ser verdadeiramente livres. E Jesus disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida, é uma identidade de liberdade. Então no capítulo 4 ele trabalha essa temática da liberdade, do descanso que Deus dá para o povo de Deus. Só que aqui no versículo que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote. E eu queria dizer para a igreja o seguinte, de forma bem simples: nós temos que ter uma fé inabalável no Filho de Deus. Nós temos que ter uma fé inabalável no Filho de Deus, pelo menos por causa de 2 motivos. 2 motivos eu anotei aqui. Primeiro, nós temos uma referência de perfeição a ser seguida. E não é um pregador que vos fala, não é um pastor que nos apacenta, é o Senhor Jesus que reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. A referência de perfeição não é homem da terra. A referência de perfeição não é nenhum personagem bíblico do Antigo Testamento. A referência de perfeição não é o apóstolo Paulo. A referência de perfeição é o Senhor Jesus. Por esse motivo, a nossa fé tem que ser firme nele. Então ele está dizendo aqui, nós temos, versículo 14, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Deve estar na tela o versículo aí. E ele diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão.
E aqui eu fiquei preso nessa parte aqui, meditando na palavra do Senhor. O autor da carta está dizendo o seguinte: nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Por esse motivo, nós temos que reter a nossa confissão. E eu anotei aqui, reter, dentro desse contexto, é uma palavra muito rica, muito diversa. Porque reter significa você guardar, reter significa você conservar, reter significa você zelar. Observe que quem retém não é Deus, quem retém é você. Deus dá a fé, mas quem faz a manutenção da fé é você, por meio do Espírito Santo. Quem dá a fé é Deus, mas quem zela por essa fé vívida, fiel, pura, é você. Deus dá a fé, mas quem briga por ter a fé verdadeira é você. Então o escritor está dizendo assim: nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que está nos céus. Por esse motivo, retenhamos a nossa fé, retenhamos a nossa confissão. Vamos lutar para continuar guardando essa confissão. E por que essa palavra foi tão especial? Talvez você não entenda muito. Porque nessa época a igreja estava sendo perseguida por Roma. Nessa época a igreja estava sendo perseguida pelo imperador de Roma, perseguida pelos judeus. O apóstolo Paulo estava preso nessa época. O apóstolo Pedro estava sendo perseguido nessa época. Os judeus estavam matando os cristãos em Jerusalém e os romanos estavam açoitando as sinagogas. Então o apóstolo, o escritor Zebeu está dizendo assim: olha, vocês estão vendo o cenário do mundo, a perseguição contra o caminho, o que era chamado do caminho. Então vocês têm que lembrar que antes da perseguição ser grande, tem um Deus maior, com um plano maior, com um propósito maior. Tem um Deus maior, com um plano maior, com um propósito maior. Por esse motivo, e ele apresenta a figura para a igreja. E a figura era a pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, de um tempo para cá, eu não tenho conseguido pregar outra coisa a não ser Jesus. Eu não tenho conseguido pregar. Todas as mensagens que Deus tem me dado tem Jesus. Por quê? Porque eu tenho visto, o Espírito Santo tem me mostrado que tudo gira em torno dele. Ele tem que ser falado no altar, ele tem que ser falado no púlpito, ele tem que ser o cerne da mensagem. E o escritor está dizendo: nós temos um sacerdote. E esse sacerdote é Jesus, ou seja, um homem, mas também ele é o Filho de Deus. Aleluia! Então nós temos que reter a nossa confissão. Aí ele fala assim: Jesus é o alvo. Agora, ele traz uma dignidade para a pessoa de Jesus tão grande, e eu fiquei muito feliz de conhecer isso, que quando ele fala que Jesus é o grande sumo sacerdote, ele fala Jesus, depois fala Filho de Deus, ele tanto enaltece, ele tanto engrandece a pessoa do Filho de Deus, como também a sua obra. Ele tanto enaltece Jesus como ser, como Deus, mas também enaltece a obra que ele fez na terra. E tem aquele louvor, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, a pessoa bendita de Jesus é bendita por natureza, ele é Deus. Só que também ele é bendito por causa da obra que ele fez por mim e por você, que foi a cruz. Então o escritor está querendo dizer o seguinte para a igreja, para nós que estamos aqui ouvindo essa palavra: nós temos que ter uma fé tão vívida no Senhor, tanto por quem ele é, tanto também por quem ele fez. A nossa fé tem que ser tão vívida no Senhor por dois motivos pelo menos: por quem ele é, porque João Batista diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo o que foi feito pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo. Então ele já é, e por ele ser, por ele sempre ter sido, ele é digno de louvor, honra e glória. Mas quando ele entrou na história, quando ele entrou no tempo, no espaço, ele fez uma obra de vitória e de glória. E por esse motivo, você e eu temos que guardar a nossa vida. Segundo ponto: um sumo sacerdote soberano, fiel e santo. E aqui é algo tão tremendo, irmãos, porque você sofre, você padece, você chora, você é perseguido, você passa necessidade. Agora você tem a quem recorrer. Você tem a quem recorrer. E não é o irmão que está do seu lado, não. Talvez se você for dele, você até encontrou ajuda, mas é de uma pessoa que está o tempo todo com você. E quando o escritor aos Hebreus, no versículo 15, ele diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, menos sem pecado. O que significa esse versículo aqui? É que na antiga aliança, o sumo sacerdote tinha o papel de representar Deus
para o povo e o povo para Deus. Só que o sumo sacerdote da antiga aliança, Arão e sua descendência, eles eram falhos, eles eram fracos, eles eram pecadores, de tal maneira que quando eles entravam para oferecer o sacrifício de holocausto, ou o sacrifício pela oferta dos pecados, ou o sacrifício por gratidão, ele oferecia tanto para o povo, tanto por ele. Só que com Jesus não foi assim. Ele não veio oferecer sacrifício, ele veio se oferecer para Deus. Então o escritor está dizendo o seguinte: na antiga aliança, o sumo sacerdócio era incapaz de exercer uma função de perfeição. Mas na nova aliança nós temos um sumo sacerdote, não como na antiga, que não possa se compadecer de nós na plenitude do ser humano, mas nós temos um sumo sacerdote que como nós foi tentado, mas sem pecado. Então ele apresenta um sumo sacerdote soberano, um sumo sacerdote fiel e um sumo sacerdote santo. Nós temos lá no céu um sumo sacerdote soberano que rege as nações, um sumo sacerdote fiel que não desiste de nós e um sumo sacerdote santo que não teve pecado, mesmo sendo tentado em tudo. E o que isso implica na minha vida e na sua? É que quando você tiver uma tentação, você tem a quem recorrer. Quando você for surpreendido por uma calamidade, você tem a quem recorrer. Quando a doença bater na porta da nossa vida, nós temos a quem recorrer. Quando a perseguição vir sobre a nossa vida, nós temos a quem recorrer. Quando nós nos sentimos incapazes, infelizes, imerecedores de qualquer outra coisa que seja, nós temos o sumo sacerdote a recorrer. Quando nós nos sentimos sozinhos, nós temos o sumo sacerdote a recorrer. Quando nós nos sentimos desamparados, com medo, com temor, com medo da morte, com medo do porvir, nós temos o sumo sacerdote a recorrer. Quando nos faltar uma companhia, nós temos o sumo sacerdote a recorrer. Quando nos faltar alguém que nos compreenda, nós temos o sumo sacerdote a recorrer. Quando nos faltar alguém que nos aconselhe para o caminho do bem, nós temos o sumo sacerdote a recorrer. Nós não estamos sob a intercessão de um homem. Observe que desde o começo Deus colocou homens e até hoje é assim. Deus desde o começo, desde Gênesis capítulo 3, quando ele criou Adão, ele colocou um homem sob a liderança espiritual de outros homens. Deus sempre levanta o líder para liderar espiritualmente. Ele escolheu assim, vai ser assim até a consumação do século. Ele sempre escolhe um homem com uma visão, com uma unção e com uma vida no altar para liderar outros homens. É assim na igreja, ele coloca um pastor para liderar sobre o rebanho. Só que na nova aliança não é mais o homem que é exemplo, não é mais o homem que é líder. O líder é o próprio Deus na pessoa do seu Filho. O líder é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então nós temos que agarrar essa palavra com fé, porque nós não sabemos o que está por vir. Irmãos, o que eu estou falando aqui é tão sério, e aqui não é uma palavra de pessimismo que eu vou falar, não. É uma palavra de compreensão da Bíblia. É um assunto tão sério que eu estou falando aqui, que eu não sei qual é o meu dia de amanhã. Amanhã, meu pastor, eu posso acordar doente, os irmãos sabiam disso? Amanhã eu posso acordar com uma enfermidade? Sabia que amanhã eu posso acordar com uma complicação clínica? Isso vai desmerecer o poder de Deus na minha vida? Isso vai tirar a fidelidade do Senhor na minha vida? Isso vai falar para mim que Deus não é na minha vida? Não. Isso é uma consequência da vida humana. Amanhã eu posso chegar no meu trabalho e antes de bater meu cartão, o funcionário fala assim: não bate o cartão não, vai lá no RH. E eu ir lá no RH e falo assim: você está demitido. Por quê? Não tem motivo, você foi demitido. Então, o que eu quero dizer é que tudo pode acontecer enquanto estivermos debaixo do sol. O escritor de Eclesiastes disse: tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é transitório debaixo do sol. A única coisa que nós temos segurança e firmeza é da fidelidade de Deus na nossa vida. A fidelidade de Deus na nossa vida não é como o sol e como a lua. Ela é permanente e fiel. Então nós temos o sumo sacerdote a quem recorrer. E para encerrar, o versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E aqui eu fiquei muito, maravilhado, porque depois dele explicar qual era a obra de Deus na pessoa do Senhor Jesus, depois dele mostrar a divindade do Senhor Jesus, a glória de Jesus como sumo sacerdote, ele mostra o motivo disso tudo. O motivo disso tudo. É claro que quando Deus fez a sua obra, ele não fez para provar que ele era Deus.
Mas a obra de Deus tem a assinatura dele embaixo. Ou seja, Deus não mostrou para ninguém que ele era Deus, mas a obra de Deus testifica que ele é Deus. Jesus não veio mostrar que ele era Deus. Ele não veio provar para ninguém que era Deus. Ele falou, sabe, para os fariseus, sabe o quê? Eu não vim dar testemunho de mim mesmo, há alguém maior que testifica de mim. Eu não vim dar testemunho de mim mesmo, há alguém maior que testifica de mim. João Batista falou para vocês e vocês não deram crédito, mas ele estava certo. E enquanto ele estava no vosso meio, ele era a luz que alumiava vocês. Ele não veio provar nada para ninguém, mas a sua obra testifica da sua pessoa. E ele fala assim, cheguemos com confiança ao trono da graça. E aqui eu quero só trazer uma nota para os irmãos. Essa palavra confiança no grego é uma palavra muito linda. O nome dela é paresia. E eu fiquei maravilhado porque Deus fez uma conexão para me entender com essa palavra que eu quero dizer para a igreja o seguinte. Essa palavra confiança que o escritor está dizendo aqui no versículo 16 é ousadia em Deus. Quando ele fala, cheguemos com confiança ao trono da graça, ele está dizendo assim, nós temos que ter ousadia para chegar diante do Senhor sem medo, sem temor, sem pesar, sem pensamentos de pensamento pesado. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Até porque João diz, o apóstolo João diz que quem não tem o Espírito, esse não é de Cristo. Então, primeiro para você ser de Cristo, você é de Cristo por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo te dá a ousadia de você entrar na presença do Senhor e receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Então a palavra paresia significa ousadia, coragem, segurança. E sabe o que eu descobri? Essa palavra que o autor está dizendo aqui, no capítulo 4, versículo 16, é a mesma palavra que caracterizou a atitude de Pedro e João lá no templo, na Porta Formosa, quando curaram aquele homem que pedia esmola. Os irmãos sabem que em Atos capítulo 13 e capítulo 4, quando Pedro e João vão à hora de oração no templo, eles veem aquele homem e Pedro dá a palavra de autoridade no nome de Jesus, ser curado. O que tem te dou, levanta e anda. Aquilo ali causou um reboliço em Jerusalém, ao ponto do Sinédrio confiscar Pedro e João, manietados no cárcere, com uma censura: nós queremos que vocês parem de falar desse Jesus. Aí Pedro diz a palavra no capítulo 4, no versículo 18 a seguir. Pedro com ousadia se levantou e disse assim para eles: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Julgai entre vós mesmos se é melhor obedecer a vós ou a Deus. Essa atitude de Pedro, o escritor do Atos Apóstolos, que é o médico Lucas, ele coloca essa mesma palavra que o autor está colocando aqui, confiança. Ou seja, Pedro e João, com confiança, defenderam o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a mesma confiança que eles usaram para defender, o escritor dos Hebreus está dizendo que é a mesma confiança que a gente tem que usar para entrar na presença do Senhor. Aleluia. Agora, coisa linda, essa confiança não está no homem, essa confiança não está nas virtudes, essa confiança não está nas minhas qualidades, está na capacitação que o Espírito Santo traz para a minha vida. A confiança que o escritor está dizendo aqui no versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, não é a confiança de que eu jejuei, não é a confiança que eu orei, não é a confiança que eu dizimei, não é a confiança que eu sou batizado com o Espírito Santo, não é a confiança que eu sou obreiro, não. É a confiança que o Espírito Santo traz à minha alma, que eu possa entrar e vou ser ouvido e vou ser respondido no dia da oportunidade. E para encerrar, olha o que diz a parte final do versículo 16. Olha o que diz a parte final. Porém, olha só o que diz a parte final. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Fechei a Bíblia. Tudo isso que Deus está falando conosco é para uma causa maior. É para que no dia da tua fraqueza você não venha cair e venha apostatar da sua fé. Porque enquanto eu estou no altar cheio de unção, eu posso declarar que eu sou vencedor. Mas eu quero ver se eu vou declarar que eu sou vencedor no dia da provação, no dia da tentação, no dia em que a minha botija estiver vazia, quase acabando. É nesse dia que você tem que lembrar quem é Jesus, é nesse dia que você tem que lembrar que você tem o Espírito Santo, é nesse dia que você tem que lembrar que a sua postura diante do Senhor tem que ser uma postura com ousadia e confiança. Ousadia e confiança. De tal maneira que Jesus disse para a igreja, se não me falha a memória, de Pérgamo, o seguinte: ser fiel até a morte.
como a minha fiel testemunha Antipas. Antipas foi um mártir da igreja primitiva, foi morto defendendo a causa do Senhor. Policarpo de Esmirna foi um mártir da igreja primitiva que morreu queimado, dizendo que ele não negaria o Senhor que o havia salvado na mocidade e na sua velhice. Ele disse: eu não vou negar o Jesus que me salvou quando eu era jovem, agora na velhice não. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que nós temos que ter confiança para entrar na presença do Senhor, não nas nossas qualidades, nem nos nossos pontos positivos. Nós temos que entrar com confiança porque Ele nos chamou, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele está, como a irmã falou aqui, eu amo essa oração. Senhor, tira os nossos carrapichos. É verdade, irmão, tira os nossos carrapichos, tira as nossas falhas. Senhor, tira de mim esses pensamentos perversos, tira de mim esse coração endurecido, tira de mim esse homem carnal tão rebelde que tem dentro de mim, que luta contra a tua lei. Então, ele está dizendo o seguinte: nós temos que estar com confiança, a fim é o propósito final, de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque Jesus foi tentado, então ele sabe muito bem o que é tentação. Jesus foi, muitas das vezes, tentado em comprometer o plano de Deus. Quem lembra de Mateus capítulo 4? Lança-te daqui abaixo. Quem lembra de Mateus capítulo 4? Prostra-me e adora que eu vou te dar o reino. Ele foi tentado a colocar em xeque o plano de Deus. Mas o que ele fez? Ele foi obediente. Por quê? Porque ele entrava com confiança na presença do Pai. Ele entrava com confiança na presença do Pai. De tal maneira que ele dizia: o Pai e eu somos um. Quem me vê a mim vê o Pai. O que significa isso, pregador, para encerrar? É que Jesus tinha uma vida de intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, que levava ele a desfrutar da plenitude do Pai. Ao ponto, para encerrar, que já falei várias vezes, para encerrar no céu, ao ponto de quando ele for ressuscitar Lázaro, ele levantou os braços e falou assim: Senhor, manifesta a tua glória. Glória a Deus. Manifesta a tua glória. Ou seja, a ressurreição que viria sobre Lázaro era a manifestação da glória do Pai no Filho. E é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida: manifestar. É a manifestação de Deus através de mim, através de você. Quando a gente ouve alguém pregar isso que eu estou falando aqui, a gente fica um pouco incrédulo, porque a gente não se imagina sendo usado por Deus para fazer um milagre. A gente não se imagina sendo usado por Deus para fazer uma oração para mudar uma vida. A gente não se imagina sendo usado por Deus para repreender um demônio. A gente não se imagina porque a gente é pequeno, mas Deus tem isso para a nossa vida. Deus tem isso para a nossa vida. Deus tem isso para o nosso ministério. Deus tem isso para a nossa chamada, nos usar de uma forma sobrenatural. Mas para isso acontecer, você tem que entrar com ousadia no trono da graça, a fim de achar graça e misericórdia. Amém? Se coloque de pé. Eu vou estar fazendo uma oração para a igreja. Isso. Que a igreja possa entrar com confiança na presença do Senhor. Sim, Deus. Porque nossas fraquezas, muitas das vezes, tiram essa verdade de nosso coração. Eu vivo isso, igreja. Nem sempre a gente está querendo pregar, nem sempre a gente está querendo ser usado, nem sempre a gente está querendo ser referência. Muitas das vezes a gente quer estar escondido debaixo de uma prateleira, escondido debaixo do guarda-roupa, escondido debaixo da cama. Por quê? Porque nós vivemos dias bons e dias maus. Só que nos dias bons, a gente vai ser usado poderosamente. E nos dias maus, a gente vai se lembrar que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que se compadece das nossas fraquezas. Coloque a mão no seu coração e oremos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela igreja que está aqui reunida. E eu te agradeço por o Senhor se revelar a nós na sua divindade, na sua glória, no seu poder, e mostrar para nós a luz da palavra do Senhor, que o que está sobre nós é algo glorioso e verdadeiro, de tal maneira que nós podemos usufruir de tudo que está escrito nessa santa palavra. Pai, toma a tua igreja. Toma o teu servo que está aqui, a tua serva que está aqui. Renova a nossa fé, renova a nossa confiança. Nos dá ousadia para pregar o Evangelho. Nos dá ousadia para ser crente na nossa vida secular. Nos dá ousadia para guardar a nossa fé, a nossa convicção de fé na tua pessoa e continuar no nosso ministério. Seja no altar, seja fora do altar, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja vivendo a bonança, seja vivendo a tempestade como aqui foi pregado sexta-feira passada, seja na bênção, seja na prova, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na permissão da doença, seja na vitória, ou até mesmo seja numa derrota não
momentânea, nos ajuda a se apoiar na Tua palavra e viver o sobrenatural do Senhor. Muito obrigado por tudo. Que a Tua unção esteja sobre a nossa vida, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, que a Tua misericórdia, que diz Jeremias, é a causa de não sermos consumidos, esteja sobre a nossa vida nessa noite e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E eu aqui agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.